Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje é mais um projetinho de reaproveitamento. Separei aqui algumas madeiras. Essas madeiras aqui são ripas, né? De aproximadamente 2 a 2,5 de espessura. Ó, são madeiras bem velhas, que a ideia aqui é reaproveitar mesmo, tá? Então já foram, né, bastante usadas aí. Podem ver que tem algumas aqui até com restos de cimento, foi usado em construção. Para o projeto que eu vou fazer, eu vou estar usando 4 ripas mais compridas, que são essas que vocês estão vendo, né, aqui embaixo. Elas têm 75 centímetros de comprimento. E 6 ripinhas de 30 centímetros. Isso porque o meu projetinho, bom, depois lá no final do vídeo que eu montar no lugar, vocês vão entender o porquê, tá? Mas aqui no caso é 2 conjuntos, tá? Eu vou fazer 2 projetinhos iguais. Então, depois se alguém tiver interesse em fazer, quiser fazer um só, então vai estar usando 2 ripas maior, né? E 3 menor, tá? Mas então, nesse caso aqui, eu vou fazer 2, então eu vou usar 4 de 75 centímetros e 6 de 30 centímetros. Então, pessoal, agora eu vou, como a minha madeira aqui é bem velha já, né, como eu disse, bem usada, eu vou lixar essa madeira aqui, né, tentar melhorar ela o máximo que eu posso. Eu vou lixar com esse aparelho aqui, gente. Isso aqui é uma esmerilhadeira. E eu vou usar um disquinho de lixa flap, tá? Esse disco aqui é um grão 80, mas ele já tá um pouquinho gasto, que eu já usei ele. Mas ele vai servir aqui para o que eu preciso. Então, quem também for, né, pegar aí uma madeira já bem usada, então também aconselho que dê uma, né, uma lixada aí na madeira. Se não tiver a máquina ali, dá para estar lixando na mão mesmo, tá? Demora um pouquinho mais, mas também dá para fazer, tá? Então eu vou preparar essa madeira aqui e eu já volto aí com vocês mostrando como que a gente vai fazer a montagem daqui do projetinho. Pessoal, eu lixei a madeira, né? Vou mostrar aqui pra vocês, olha como que ficou. Tá um pouco aqui, um pouco aqui. Olha que bonito que ficou a madeira depois. Nossa, gostei bastante do resultado. Até a minha ideia inicial era pintar essa madeira depois, porque eu não achei que ia chegar num tom assim tão bonito. Mas até desisti de pintar, depois vou só fazer um acabamento com cera mesmo e talvez um pouquinho de betume só para dar um pouquinho, deixar um pouquinho mais escuro, mas não vou usar tinta não. Então, vou mostrar para vocês como que eu vou montar essa estrutura aqui. Coloquei aqui as 2 maiores, assim, e essas pequenas eu vou montar assim, ó. Na verdade, como se fosse uma escadinha, né? Mais ou menos é isso, como se fosse montando os degraus de uma escadinha. Olha ali, né? Eu tenho 3 pecinhas, então uma ali em cima, uma no meio e uma aqui mais embaixo. Aí aqui depois eu vou dividir bem certinho os espaços aqui, né? Para que fique essa aqui bem no meio. Mas só para mostrar para vocês como que eu vou montar aqui. Vou deixar sobrando um pouquinho aqui e um pouquinho aqui do lado, mas também dá para deixar assim, ó, né? Bem rente. Quem achar que fica mais bonito o acabamento. Deixa eu arrumar aqui só para vocês verem. Assim, ó, né? Bem fechadinho. Eu já prefiro deixar assim com as pontinhas. Eu vou colocar elas aparafusadas. Já fiz um pré-furo aqui para ficar mais fácil, né? Para pôr o parafuso, que no caso aquele passa reto, ele tem que puxar de baixo, né? Mas quem quiser também dá para fazer com prego, viu, gente? Dá para pregar também. Então eu vou fixar as tabuinhas aqui e daí eu já mostro para vocês como que ficou e a continuação.
Pessoal, para dar continuidade então aqui no meu projetinho, eu vou precisar de 4 vidros como esse aqui, ó. Esse aqui é um vidro de conserva, não muito grande, tá? Ele tem 15 centímetros de altura. Aquelas conservas que a gente compra em mercado, né? Esse aqui, por exemplo, ele veio com conserva de pepino. Então, eu vou precisar 4 desses aqui. Eu já tô com 3 prontos aqui, que eu escolhi estar fazendo nesse trabalho aqui, que eu acho um trabalho bem bonito, olha. Assim, eu coloquei a salsinha porque eu vou utilizar os meus pendurados naquela estrutura que eu vou fazer lá, tá? Depois de montado, vocês vão entender como fica, né? Mas para quem for utilizar de outra forma, não precisa colocar a alcinha, né? Tem gente que usa como luminária, né? Porta-velas, coloca uma velinha ali dentro, né? Aquelas artificial, fica bem bonito também. Então, eu fiz esses 3, deixei pronto, e esse aqui eu deixei para estar fazendo junto com vocês, né? De repente alguém também se interessa em fazer, então eu vou mostrar como que faz esse trabalho aqui. Eu fiz com barbante comum, tá, pessoal? Tem gente que usa fio mais grosso, né? Aqueles fios de macramê, mas eu peguei o barbante porque eu já tinha aqui, né? Então, eu quis aproveitar. Esse barbante, então, como eu já disse, aqueles de fazer crochê, espessura 8, tá? Que geralmente os barbantes vêm número 4, número 6, esse aqui é o número 8, ele é um pouquinho mais grosso, né? Não tão grosso, mas assim, não tão fino também, digamos assim. Então, eu já cortei aqui, para estar fazendo o trabalho, eu já deixei cortado aqui 10 fios de 60 centímetros de comprimento. Esses fios vai depender do tamanho do pote, tá? Então, é 4 vezes a altura do pote. Como eu falei, meu pote ele tem 15 centímetros, então eu corto o barbante com 60, né? Aí, então, dependendo da altura do pote de vocês, vocês multiplicam por 4 e corta 10. 10 também por quê, gente? Porque vai fazer a volta aqui. Então, com 10, ele fica assim, ó. Se você quer que fica um tramado assim, mais fechado, dá pra pôr mais fios aqui em cima, digamos 12. Se quer mais aberto, diminui para 8. Isso também depende da circunferência do pote, tá? Se for um pote mais gordinho, digamos assim, vai ter que aumentar essa quantidade de fios, se quer que fique assim mais fechadinho, tá bom? Mas isso aí no desenvolver aqui do andamento aqui, vocês vão vendo e vão tendo já uma noção melhor do que eu tô falando. Então, vamos lá, pessoal, vamos dar início, então, aqui, né, ao trabalho aqui no pote. Então, para iniciar, eu vou pegar um fio, não daqueles 10, tá, pessoal? Um fio aqui, ó, do rolinho de barbante, e eu vou dar 2 voltas, ó, 2 voltas aqui na boca, digamos assim, do meu pote, ó. Podem ver aqui que o barbante tá duplo, tá? 2. Aí eu corto aqui um pouquinho maior pra mim poder amarrar isso aqui. Então, 2. Aí eu venho aqui e amarro. Ih, gente, cortei curto ainda, olha aí, tá vendo? Deixa eu cortar outro. É melhor cortar com mais folga. Não adianta querer economizar o barbante, não. Vamos lá. Então, vamos aqui, 2 voltas, agora sim. E aqui, gente, não vamos amarrar tão apertado, tá? Deixa aqui uma leve folga, porque nós vamos passar aqueles 10 barbantes aqui por dentro. Então, se ela ficar assim, ó, bem justa, aí eu não consigo tá passando lá por trás, né, os outros fios lá. Então, vamos amarrar de forma que fique uma folga ali, para conseguir puxar os outros. Então, aqui eu dou 2 nozinhos para ficar bem firme, tá vendo? Ó, como ele dança aqui, digamos assim, ó, né? Então, aqui agora eu corto uma parte dessa ponta, pode deixar um pedacinho, não tem problema, que depois a gente vai esconder isso aqui, tá? Então, agora, eu vou pegar aqueles 10 fios e vou prender nessa estrutura aqui.
O fio vai dobrado ao meio, pessoal, tá? Ó, acha o meio dele bem certinho, de forma que fica as duas pontas aqui, ó, juntas. E a gente vai colocar ele assim. Eu uso uma pinça, tá? Pra facilitar o trabalho. Vocês podem usar também uma pinça ou a própria agulha de fazer crochê, tá? Pra passar ele aqui, ó. Porque ele vai assim. Nós vamos passar ele por baixo aqui e com a pinça eu vou pegar ele aqui, ó. Ó, tá vendo? Isso, assim, ó, ele tem. Aí essa parte vem por dentro como se fosse uma laçada, ó. E puxa segurando sempre as duas juntas aqui para ela manter o comprimento igual, tá? Puxa assim, ó. Não aperta muito por enquanto, porque depois a gente vai arrumar certinho a distância aqui para ficar igual, tá? A distância de um pro outro. Então, nesse momento, deixa ele assim meio frouxinho, tá, gente? Não aperta muito. Aí, vem aqui com o outro fio da mesma forma, né? Dobra ao meio. E vai lá. Minha mão fica na frente, né, gente? Deixa eu tentar colocar desse lado. Mas, ó, por baixo, aí puxa ele aqui com a pinça. Segura as duas pontas, ó, passa pelo meio. E puxa. Ó, dá pra ir calculando mais ou menos, tá, pessoal? A distância, vai deixando um espacinho assim, mais ou menos, entre um e outro. Mas como eu falei, não aperta muito, que depois ainda dá pra arrumar melhor, tá? Então, eu vou fazer isso aqui com os meus 10 fios. Então, agora sim, pessoal, né? Depois de colocar os 10 fios, então eu venho aqui, olha, e arrumo a distância entre um e outro pra ficar, assim, o mais perfeito possível, digamos assim, né, ó. Arrumo aqui a distância certinho de um pro outro. Por isso é interessante deixar frouxo, né? Porque a gente nunca consegue colocar tão certinho. Então, depois dá pra ajustar. E agora sim, depois de ajustado, aí eu posso vir aqui, ó, e apertar ele, né? Firmar bem aqui. Tá? É só puxar, ó, que ele firma. Então, agora nós vamos começar a fazer a trama. Então, aqui, pessoal, entre um e outro, ó, tô com 2 fios aqui e 2 fios aqui. Então, eu vou pegar um desse aqui e um desse aqui. E aqui, ó, estão vendo? Né? Um desse e um desse. E aqui eu vou fazer um nó, deixando mais ou menos aqui uma distância assim, ó. Dá um pouco mais de um dedo aqui a distância. E eu vou dar 2 nós, para que fique bem firme. Assim. Aí, eu usei uma ponta aqui, a outra ponta que sobrou aqui, eu junto com a ponta do próximo. E faço o mesmo processo. 2 nozinhos. Cuidem aqui para procurar manter sempre a mesma distância aqui, tá? Uma linha mais ou menos aqui, tá? Para não ficar muito desproporcional. E assim por diante, ó. Um desse. Dois nozinhos. E vai ficando assim. Então, eu vou terminar toda essa volta aqui
e eu já mostro pra vocês como dar continuidade. Cheguei ao final aqui, ó, pessoal. Ficou assim. Então, agora, gente, é o mesmo processo, ó. Eu vou pegar um fio daqui com o outro fio daqui. E fazer daquela mesma forma. 2 nozinhos. E controlando mais ou menos a mesma distância aqui, ó, do que eu deixei aqui em cima. Aí eu solto esse aqui e venho aqui pro próximo, ó. Aqui só sobrou um fio, eu vou pegar ele e vou pegar um fio lá daquele outro. E 2 nozinhos. Ó, percebam que ele fica como se fosse intercalado, né? Ó, esses 3 assim, esses 2 aqui já que meio por dentro, então ele vai intercalando. Aqui também eu pego esses 2 e depois no decorrer de todo o restante é a mesma coisa, tá, gente? Vai pegando o fio de um com o fio de outro, o fio de um com o outro, né? E fazendo esse mesmo processo que eu já mostrei aqui pra vocês. Então, isso a gente vai fazer até chegar ao fim do pote, aqui quase passando um pouquinho pro fundo. Eu vou fazer todo o meu aqui, eu mostro pra vocês até onde vai aqui, tá bom? Então, pessoal, aqui com as pontas já aqui pra cima, nós vamos começar a amarrar essas pontas bem firme para ela se ajustar ao fundo do pote, tá? Só que agora, 2 pontas por vez, tá? Ó, 2 daqui, 2 de lá. Então, eu vou amarrar essas 2 aqui com 2 nós bem rente e bem firme, ó. Podem chegar até bem pertinho lá dos outros 2 nozinhos, ó, e dá 2 nós assim. Aí eu deixo ela aqui e vou aqui e pego mais 2 aqui com 2 daqui, tá? Agora sempre de 2 por vez. Amarra aqui, ó, bem firme, até chegar próximo aqui dos outros nozinhos. Mais 2 nós. Aí, eu deixo essas aqui e venho aqui localizar aqui as minhas próximas. Então, 2 com mais 2. Que ele vai querer ficar caindo, pessoal, mas é assim mesmo, tá? Porque senão aqui até não firmar, né, digamos assim. Mas é sempre assim, tá, gente? Vai pegando de 2 em 2 e amarrando. Daqui a pouco isso aqui ele já vai parar aqui no lugar, tá? Só até ele se firmar. Na próxima aqui ele já vai se prender ao fundo. Então, assim, quando a gente chegar aqui, como a gente tinha 10 barbantes, né? Então, a gente vai ter um conjuntinho de 5, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, agora, de novo, ó, aqui eu fiquei, agora ficou assim, tá? Com 4 pontas. Então, eu vou pegar 2 pontas daqui com 2 pontas lá do outro. E venho e amarro bem firme, tá? O máximo que eu conseguir aproximar ali os 2 nozinhos, tá? Porque a intenção agora é que ele fique aqui preso nesse fundo aqui do pote.
Aí eu deixo essas duas pontas e vou lá pro próximo, tá? Ó, aqui sobrou uma ponta daqui, eu vou pegar com uma ponta aqui do próximo. E vou lá e vou apertar bem firme. Então, essas duas pontas aqui, aqui do ladinho dele sobrou a outra ponta, que eu venho e pego com uma aqui do outro. E aperta bem também. E assim por diante, tá, pessoal? Vamos amarrar todas essas pontas aqui. Quando amarrar todas elas, vocês vão ver que ele já vai ficar preso, tá? Não vai mais ficar despencando lá pra baixo, né? Se trabalhar. Opa, deixa eu amarrar esse aqui de novo, porque escapou uma linha. Tem que cuidar muito isso, tá, pessoal? Se ele não amarrar aqui as quatro, ele solta depois. Aí, agora sim. Então, aqui, ó, só ajustar ele melhor, tá vendo, ó? E agora ele ficou firme, né, ó. Não sai mais aqui do nosso potinho. Então, agora eu venho com uma tesoura e vou cortar esses fios aqui. Próximo aos nozinhos, mas deixando uma leve pontinha, tá? Não tão rente, dá pra deixar um pedacinho. Mas em todas elas eu vou fazer isso aqui. Retirar o excesso. Ó, gente, depois de retirar do excesso, ele fica assim. Eu gosto de pegar, depois que tá assim, pegar um pouquinho de cola branca, um pouquinho de cola quente e colocar um pontinho em cima de cada nozinho, tá? Pra ele, quem não quiser, não precisa. Eu prefiro fazer isso porque ele fica mais firme e não corre o risco desse nozinho soltar, tá bom? Então, vamos lá. Agora, nós vamos dar continuidade aqui pra parte de cima. Eu cortei um fio, tem um fiozinho cortado aqui, de aproximadamente 70 centímetros, tá? Mas eu vou usar ele duplo também. Então, vai ficar com 35, né? Isso aqui para quem vai querer pôr alcinha. Quem não quiser, não precisa fazer então essa parte. Quem não for usar ele pendurado com alcinha. E eu vou pegar essa alcinha aqui e eu vou colocar ela, ó, da mesma forma que eu passei os outros fios, tá? Vou passar por dentro daquele... Agora já fica mais complicado, porque ele já tá mais apertado, mas tem que ir empurrando aqui com a pinça. Agora tá mais apertado, deixa eu ver se eu passo a pinça aqui. E pego ele por aqui. Aí, ó. E desse lado aqui, eu vou fazer aquela laçada que eu fiz com os outros, ó, pra ele ficar bem preso. Porque aqui quando eu pendurar, gente, ó, isso aqui ele não vai sair daqui, então não tem perigo de cair no pote, né? E vou achar mais ou menos aqui, que fique no meio aqui, né, ó, do outro lado aqui. Pra passar a outra ponta. Acho que mais ou menos entre esse aqui. Aqui eu vou passar só um lado, que aqui eu não tenho como fazer a laçada, né? Então eu vou passar só uma ponta. Aí eu pego a outra ponta aqui e faço o nozinho. Ó. Aperto bem
esse nozinho. Ó, e a alcinha, ela vai ficar dupla, tá, pessoal? Com 2 fios, pra ficar mais reforçadinho. Então, aqui fica esse barbantinho, mas depois a gente vai fazer, encapar nessa boca do vidro aqui, a gente vai escondendo ele, tá bom? Amarrar o meu fio. E agora sim, pessoal, eu pego essa linha, ó, tá vendo todas essas pontas aqui? Deixem elas de forma aqui, ó, que vocês vão passando por cima aqui, ó, escondendo elas, tá? Aí vai passando todo em volta. Deixa eu soltar mais a linha aqui. Ó, aqui, ó, essa aqui é a minha alça, tá? Eu posso ir prendendo ela também, não tem problema, tá? Que ela prenda aqui, ó, até aqui em cima. Vai ficar toda presinha até aqui, tá? Aqui essas pontas, ó, puxando as pontas aqui, prendendo junto. E é só ir passando, pessoal. Agora aqui é só encapar ele todo aqui em cima. Pessoal, já dei, né, todas as voltas aqui, olha, encapei toda a boca do meu pote. E agora, quando chega aqui no final, eu preciso que esse barbante ele já fique bem firme, né? Porque senão ele vai soltar tudo isso aqui. Então, aqui eu corto ela e eu colo com cola instantânea, tá? Pra ela já parar aqui, vem com a cola instantânea, coloca uma gotinha. A minha tá demorando pra sair, porque tá com um pouquinho só. Aí prende ela em cima, só não vão colocar o dedo, né, gente? Porque essa cola aqui, ó, é complicada. Vem com alguma coisa aqui, a própria pinça, e segura ela pressionada um pouquinho, que ela já para. É só pra ela não soltar, né? Pra que a gente consiga já terminar isso aqui. Então, ela segura muito bem. Quem quiser já pode deixar assim. E eu também dou uma sugestão para vocês, que é o que eu faço aqui nos meus. Eu coloco um pouquinho de cola branca num potinho e com o pincel eu passo em toda essa parte aqui, tá? Para que esses barbantes aqui, eles fiquem bem unidos, bem firminhos, assim, não corro o risco de soltar. Às vezes ele quer soltar aqui para cima, né? Então, com um pincel, vai passando cola branca em todo aqui e depois só deixar secar, que ele fica assim, ó, bem juntinho e ele não solta mais, tá? Então eu passo cola aqui e também coloco aqui nos nozinhos, como eu falei pra vocês. Ó, depois a cola seca nem aparece, né, gente? Ela fica transparente e não tem perigo de desmanchar o trabalho. Então eu tô aqui já com meus 4 potinhos prontos, né? Ó, todos com as alcinhas, olha que lindinho que fica. Vocês podem usar não só nesse projeto, né, gente? Mas dá pra fazer várias outras coisas, né? Assim, até só pra decoração, assim mesmo, já fica lindo. Então é isso aí, gente. Então vamos lá, dar continuidade lá então com as madeiras. Então já terminei aqui de montar as minhas estruturas. Olha, como eu falei pra vocês que eu ia fazer duas, né? Então estão aqui. Montei as duas iguais, né? E deixa eu mostrar o que mais que eu fiz aqui pra vocês, além de aparafusar, né? Que aqui eu, né, coloquei os parafusinhos, ó, pra segurar. E aqui, gente, coloquei um ganchinho, ó. No de baixo, não, tá? Opa, tá escorregando aqui, querendo cair tudo. Só no do meio e no de cima aqui. Que aqui depois eu vou pendurar os potinhos, né, que a gente fez ali, o tramado lá de barbante. Então, coloquei esses ganchinhos aqui, porque é o que eu tinha, tá? Um ganchinho bem simplesinho, mas aqui dá pra pôr outros puxadores também, que tem uns bem, né, bem bonito aí de madeira, uns que é tipo uma bolinha. Então, dá pra colocar bastante coisa legal aqui, tá, gente? É só uma ideia, mas daí tem várias opções que dá pra fazer aqui.
E para pendurar ele na parede, eu coloquei aqui, ó, uma corda de sisal. Essa aqui é uma espessura 8, tá? E coloquei ganchinho, deixa eu chegar mais perto, tentar focar aqui para vocês verem. Ó, aqueles ganchinhos, deixa eu abaixar a corda. Aqueles ganchinhos próprios, né, para madeira, ó, que tem uma argolinha, estão vendo? Aí eu passo a corda e dou um nozinho ali embaixo, ó, e ela fica bem presa. Então é isso aí. Aqui, então, eu vou pendurar ele na parede assim. E ele tá doidinho, gente, pra cair daqui, tá só escorregando. Mas então ficaram assim os dois. E agora, gente, como eu falei pra vocês, né, que eu ia pintar. A ideia inicial era pintar de branco e depois desgastar aí um pouquinho. Mas eu gostei tanto da madeira assim, né, depois de lixada, eu achei que ficou bom o acabamento. Eu vou só passar, selar essa madeira com cera. Eu vou usar aqui aquela cera de passar em piso mesmo, tá, gente? Bem comum, ó, só que ela tem que ser em pasta, tá? Essa minha aqui é incolor, então pra dar uma escurecida na madeira, eu fiz aqui nesse potinho uma mistura da cera, né? Essa cera aqui em pasta, com um pouquinho de betume. Ó, então vocês podem ver que ele ficou bem escurinho. Aí eu vou vir aqui com uma esponjinha e eu vou ir passando isso aqui, ó, na madeira. Podem ver como que ela já escurece. Mas não vai ficar tão escuro assim não, tá, gente? Porque quando molha, ele fica mais escuro mesmo. Então eu vou passar em todo ele. Depois que ele, né, já secar um pouco, eu venho com um paninho seco e vou lustrar isso aqui, né, para tirar o excesso e dar o lustre ali, que dele fica bem lisinho e bem seladinho a madeira. E depois ele dá uma clareadinha também. Ou seja, ele vai ficar mais claro que isso, mas mais escuro do que isso, né? Vai ficar aí um meio termo. Então eu vou fazer isso aqui agora, então, nas minhas duas peças. E depois eu já volto lá com vocês mostrando isso aqui pronto lá, já instalado na minha parede, com os potinhos de vidro lá, os vasinhos pendurados, tá? E tudo prontinho. Gente, finalizei então aqui o trabalhinho. Coloquei aqui no meu corredor, talvez vai ser um pouquinho difícil para filmar aqui para vocês, porque é meio apertadinho, tá? Tive que acender aqui a lâmpada, então por isso que tem esse reflexo aqui, tá? Porque senão fica muito escuro. Mas olha que bacana que ficou, gostei bastante do resultado. Ó como deu uma escurecida ali na madeira, né? Ficou parecida aqui com a porta, se aproximou ali do tom, então ficou bem legal. O outro, gente, tá do outro lado lá, o do quadro. Acho que aqui eu consigo pegar para vocês verem. Quem não viu também o vídeo dessa parede, gente, de tijolinho aqui, tem aí no canal, tá? Quem quiser ir dar uma olhadinha como que eu fiz essa parede aqui, tem o vídeo aí também. Então, esse aqui é o quadro dos meus meninos, né? Que esse aqui, talvez nem seria o ideal, né, gente, para essa decoração aqui. Mas esse aqui eu não tiro daqui por nada, que é uma peça que eu gosto muito. Esse quadro aqui, eu adoro ele. Então, a decoraçãozinha ficou uma a cada lado do quadro. Deixa eu tentar pegar de outro ângulo aqui da minha sala. Aqui também tem uma porta, olha, mesmo assim não vai conseguir pegar inteiro. Mas acredito que deu pra entender, né, gente, a logística aqui do que eu quis fazer. Olha, achei que combinou super bem, né, com a parede de tijolinho ali também. Nesse estilo assim mais rústico. Então, aí uma madeirinha que iria ir pro fogo, né? Ou pro lixo, digamos assim. E agora tá aqui. Materiais super fácil de conseguir. Madeira velha, potinho de vidro aí que a gente, né, compra com alimento ali, que também depois vai ser descartado. E pode virar aí uma linda decoração aí pra sua casa. Então, o vídeo de hoje foi esse, gente. A ideia foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante do resultado aqui, achei que ficou bem bacana. Espero que vocês também gostaram, tá? Então, muito obrigada aí pela atenção de vocês. E até o próximo vídeo.